Parte 8. O exame final. O ar na rua estava denso com cheiro de suor, ansiedade e determinação fervilhante. O final do primeiro ano se aproximava, e com ele, o temido exame final. Para a maioria dos alunos, era um teste de conhecimentos acadêmicos e habilidades práticas. Para a classe 1A, especialmente para Izuku Midoriya, seria algo muito mais pessoal e brutal. Os anúncios foram feitos na sala de aula pelo professor Aizawa, cujo olhar cansado parecia ainda mais pesado do que o habitual. O exame final consistirá em 2 partes, ele declarou, sua voz rouca como lixa. Uma prova escrita, cobrando todo o currículo do primeiro ano. Lei heróica, ética, teoria de resgate, análise de individualidades. E uma prova prática. Um silêncio tenso preencheu a sala. Para a prova prática, Aizawa continuou, projetando uma tela. Vocês serão agrupados em duplas aleatórias. E enfrentarão um dos professores da UA. Um coro de choque e pavor percorreu a sala. Enfrentar um professor? Aquelas máquinas de combate. As regras são simples, explicou Aizawa, ignorando o pânico. Ou imobilize seu oponente com essas fitas capturadoras, ou fuja pela porta de saída do campo de batalha dentro do limite de tempo. Seu oponente não terá restrições. Eles usarão seu verdadeiro poder. A tela mostrou os pares. O destino, ou talvez o senso de humor sádico de Nezu, colocou Izuku Midoriya e Shoto Todoroki vs. Almighty. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Todos olharam para Izuku e Todoroki, cujas expressões variavam de choque a uma aceitação gelada. Enfrentar Almighty. Mesmo enfraquecido, mesmo com limite de tempo, era um pensamento aterrorizante. Bakugo, emparelhado com Kirishima contra o próprio Aizawa, pareceu quase desapontado por não ter sido colocado contra Almighty. Quase. Midoriya. Todoroki. Aizawa chamou-o após a aula. Fiquem. Quando os outros saíram, ele os encarou. Vocês dois são, sem dúvida, os alunos mais poderosos desta classe. Talvez da escola. Almighty solicitou especificamente enfrentá-los. Ele acredita que, juntos, vocês representam um maior desafio que ele pode enfrentar em uma arena controlada. E ele quer testar não apenas vocês, mas a si mesmo. Todoroki franziu a testa. Ele ainda está se recuperando. É sábio? É necessário, corrigiu Aizawa. Para ele. E para vocês. Vocês precisam entender o que significa enfrentar um oponente que está em uma liga completamente diferente, mesmo com um pé na cova. E Almighty, ele precisa saber que o futuro está em boas mãos, mãos capazes de desafiá-lo. Izuku sentiu um frio percorrer sua espinha, mas não de medo. De antecipação solene. Esta seria a primeira vez que ele enfrentaria Almighty, seu mentor, o símbolo da paz, seriamente. Fora da sala, Izuku e Todoroki se encontraram para planejar. Ele conhece todos os seus movimentos, Midoriya, disse Todoroki, pragmático. E os meus também, depois do festival. Ele conhece os movimentos que vimos, corrigiu Izuku, seus olhos verdes brilhando com foco intenso. Mas ele não conhece o que podemos fazer quando somos empurrados além dos nossos limites, trabalhando juntos. Além disso, nosso objetivo não é derrotá-lo. É escapar. Ou imobilizá-lo, o que é ainda mais impossível. Então, focamos na fuga, concluiu Todoroki. Exato. Precisamos de uma estratégia em 2 camadas. Você e nossa artilharia pesada e controle de campo. Eu sou nossa mobilidade e escudo. Vamos precisar de tudo. O dia da prova prática chegou. O cenário era uma recriação de uma zona urbana em ruínas. Do outro lado do campo, Almighty esperava, em sua forma heróica musculosa, mas o vapor saindo de seu corpo em um fluxo constante e inquieto era um lembrete gritante de sua condição. Seu sorriso, no entanto, estava firme e orgulhoso. Yang Midoriya. Yang Todoroki. Sua voz trovejou. Hoje, não sou seu professor. Sou o portão que separa vocês do segundo ano. Mostrem-me que vocês têm a chave. O sinal soou. Todoroki agiu primeiro.
Sem hesitação, ele bateu o pé no chão, e uma geleira maciça, tão grande quanto a da final do festival, explodiu em direção a Almigt, tentando envolvê-lo e restringir seus movimentos desde o início. Almigt não se moveu. Ele simplesmente socou o ar. Texas Smash. O choque de ar resultante não foi apenas poderoso, era uma parede de força pura. A geleira de Todoroki desintegrou-se no impacto, estilhaçando-se em uma névoa de gelo e água. A onda de choque continuou, atingindo Todoroki e Izuku como um caminhão. Todoroki criou rapidamente uma parede de gelo para se proteger, que rachou sob a pressão. Izuku plantou os pés, sua super durabilidade absorvendo o impacto, mas seus pés cavaram sulcos no concreto. Ele não está brincando, pensou Izuku, seu coração acelerando. Ele está nos tratando como uma verdadeira ameaça. Plano B. Gritou Izuku. Todoroki entendeu. Em vez de ataques únicos massivos, ele começou a bombardear o campo com rajadas contínuas e mais amplas de gelo, criando um labirinto de paredes congeladas e superfícies escorregadias, não para conter Almigt, mas para atrasá-lo, para canalizar seus movimentos. Almigt avançou. Ele era um relâmpago dourado, esmagando através das paredes de gelo como se fossem de açúcar, sua velocidade ainda assombrosa. Em segundos, ele estava sobre eles. Izuku interveio. Ele se lançou em frente de Todoroki, pegando um dos famosos smash de Almigt diretamente em seus braços cruzados. Bum! O som foi como um trovão dentro de um espaço fechado. O chão sob os pés de Izuku rachou em uma cratera. Ele sentiu o impacto, uma força monstruosa, esmagadora, a maior que já sentira, reverberar através de todo o seu corpo. Sua invulnerabilidade aguentou, mas a força cinética o empurrou para trás, seus pés socando o chão por metros. Mas ele segurou. Ele não voou para longe. Um lampejo de surpresa genuína cruzou o rosto de Almigt. Excelente, jovem Midoriya. Agora, Todoroki. Izuku gritou, enquanto Almigt se preparava para outro golpe. Todoroki, aproveitando a abertura, não usou o gelo. Ele usou fogo. Uma onda concentrada de chamas azuis e brancas, tão quente que fazia o ar vibrar, explodiu de seu lado esquerdo, não em Almigt, mas no chão atrás dele. A intenção não era queimar, mas criar uma explosão termal, uma onda de choque de calor e uma cortina de vapor superaquecido para cegar e desorientar. Almigt, por um instante, foi envolto no vapor. Foi a fração de segundo que Izuku precisava. Vamos! Ele ordenou, agarrando Todoroki pelo braço. Ele ativou seu voo em sua capacidade máxima, disparando em direção à porta de saída distante, do outro lado do campo de ruínas. Mas Almigt era mais rápido. Ele explodiu através do vapor, seu sorriso ainda lá, mas seus olhos agora eram lascas de azul determinado. Não tão rápido. Ele alcançou-os em 3 saltos, bloqueando seu caminho. Vocês pensaram que seria fácil. Um herói deve ser capaz de superar qualquer obstáculo. Ele lançou uma série de golpes rápidos, uma tempestade de punhos que criou múltiplas ondas de choque. Izuku se virou, protegendo Todoroki com seu próprio corpo, tomando os golpes. Tut, tut, tut. Cada impacto era um martelo forjando aço. Ele sentia a força diminuindo, Almigt estava no limite, mas estava dando tudo de si. Todoroki, o chão. Izuku grunhiu, enquanto bloqueava. Todoroki entendeu. Ele toca o chão, e uma placa de gelo ultrafino e super escorregadia se espalhou sob os pés de Almigt. Não para derrubá-lo, Almigt era muito estável para isso, mas para forçá-lo a ajustar seu equilíbrio por um momento. Naquele momento, Izuku agiu. Ele não atacou Almigt. Ele atacou o ambiente. Com sua visão de calor em feixe máximo, ele varreu rapidamente as bases de 2 edifícios simulados de cada lado de Almigt. O concreto derreteu e superaqueceu, e com um poderoso super sopro, ele soprou os edifícios um contra o outro, fazendo-os desabar sobre Almigt em uma avalanche controlada de entulho. Foi uma nuvem de poeira ensurdecedora. Por um instante, Almigt estava enterrado. Isso não é o suficiente. A voz de Almigt rugiu de dentro dos escombros.
Os destroços explodiram para fora, e ele emergiu, coberto de poeira, mas ileso, o vapor agora saindo dele como uma locomotiva superaquecida. Seu tempo estava quase esgotado. Mas a manobra deu a eles os segundos preciosos de que precisavam. Eles estavam a meio caminho da saída. Corra, Todoroki! Izuku ordenou, empurrando-o para a frente. Eu o seguro. Idiota! Você não pode vencê-lo sozinho. Não estou tentando vencer. Estou comprando tempo. Vá! Todoroki hesitou, depois assinou com a cabeça e correu, criando uma pista de gelo sob seus próprios pés para deslizar em alta velocidade. Almighty mirou em Todoroki, mas Izuku se colocou em seu caminho novamente. Por favor, sensei, disse Izuku, sua respiração ofegante, seu uniforme rasgado, mas seus olhos queimando com um fogo verde. Mostre-me o que significa ser o símbolo da paz até o último segundo. Almighty parou. Seu sorriso se tornou mais suave, mais orgulhoso. Com prazer, meu rapaz. O que se seguiu foi 1 minuto de puro e absoluto caos. Almighty descarregou tudo que lhe restava. Izuku não atacou. Ele defendeu. Ele esquivou, bloqueou, absorveu. Ele usou sua super velocidade para interceptar golpes destinados a derrubá-lo, sua super força para desviar ataques que poderiam alcançar Todoroki. Foi uma dança brutal de força insana contra a durabilidade invencível. Izuku sentiu algo quebrar dentro de si, não um osso, sua invulnerabilidade segurava, mas algo mais profundo. O Onifural dentro dele, sob o estresse extremo e a proximidade de seu portador original, parecia ressoar. Imagens fugazes, emoções, a determinação de portadores passados, inundaram sua mente. E seu próprio poder kryptoniano, alimentado pela luta, parecia brilhar mais intensamente. De repente, ele viu. Não com seus olhos, mas com o eco de Onifural. Ele viu o padrão dos golpes de Almighty, a fraqueza momentânea em seu lado direito onde sua antiga ferida latejava, o caminho preciso para... Almighty lançou seu último e mais poderoso golpe, um United States of Smash em miniatura, mas ainda assim devastador, direto no peito de Izuku. Izuku não bloqueou. Ele desviou. Movendo-se com uma graça sobrenatural, ele girou, deixando o punho poderoso passar por 1 centímetro de seu torso, e então, com uma mão aberta, tocou suavemente o pulso de Almighty, redirecionando a força colossal para o chão. O impacto criou uma cratera do tamanho de uma piscina. A poeira subiu como uma cortina. Quando a poeira baixou, a cena era estarrecedora. Almighty estava de joelhos no centro da cratera, ofegante, seu corpo encolhendo visivelmente de volta para sua forma esquelética, o vapor agora uma nuvem fina ao seu redor. Ele estava esgotado. Izuku estava de pé na beirada da cratera, trêmulo, mas intacto. E atrás dele, Shoto Todoroki cruzava a porta de saída, ofegante, mas seguro. O apito final soou. Aizawa, que observava com os outros professores, anunciou pelo alto-falante, sua voz estranhamente contida. Time Midoriya e Todoroki, aprovados. No campo, Todoroki voltou, ajudando Izuku, que estava começando a sentir a fadiga extrema de ter enfrentado o poder bruto de Almighty de frente. Almighty, agora Toshinori Yagi, tossia um pouco de sangue em seu punho, mas seu sorriso era radiante, mais verdadeiro do que qualquer um de seus sorrisos heróicos públicos. Jovem Midoriya, Yang Todoroki, ele sussurrou. Vocês foram magníficos. Ele olhou diretamente para Izuku. Você não apenas resistiu. Você entendeu. Você sentiu o legado, não sentiu? No calor da batalha. Izuku acenou, sem fala, ainda processando as visões que teve. Você está pronto, Almighty disse, sua voz cheia de uma emoção profunda. Para carregar o futuro. E você, Yang Todoroki, você encontrou o seu próprio caminho. Juntos, vocês são invencíveis. Aizawa se aproximou, jogando um frasco de um líquido de recuperação para Izuku. Controle de danos colaterais, aceitável. Trabalho em equipe, superior. Adaptabilidade sob pressão extrema, excepcional. Ele fez uma pausa. E Midoriya, sua capacidade de ler os movimentos de Almighty no final, isso não era apenas reflexo.
O que foi aquilo? Izuku olhou para suas mãos, ainda cintilando com um brilho dourado fraco que desaparecia. Foi Oniforal. Ele me mostrou o caminho. A conexão entre todos os portadores. É mais do que poder. É memória. É visão. A Isa evoluiu lentamente. HMPH. Interessante. Isso abre um novo leque de possibilidades e perigos. Mas por hoje, você passou. Ambos passaram. Vão descansar. O segundo ano será muito pior. Enquanto saíam do campo, Todoroki olhou para Izuku. Aquilo no final, você parecia diferente. Como se estivesse em dois lugares ao mesmo tempo. Era como se eu pudesse ver através dos olhos de todos que vieram antes de mim, Izuku confessou. Eles me ajudaram a ver a abertura. Ele olhou para o sol, sentindo seus raios começarem a curar sua fadiga profunda. Almigit estava certo. O poder dele, Oniforal, está se tornando verdadeiramente meu. O exame final terminara. Eles haviam enfrentado o símbolo da paz e sobrevivido. Mais do que isso, haviam crescido. Izuku, o kryptoniano que carregava o legado da Terra, havia tocado o coração daquele legado e emergiu não apenas mais forte, mas mais sábio. O futuro, cheio de sombras como o assassino de heróis e a Liga dos Vilões, esperava. Mas Superboy e seus aliados estavam um passo mais perto de estarem prontos para enfrentá-lo. O primeiro ano terminava, não com um suspiro de alívio, mas com o rugido de um desafio aceito e superado.